Você quer emagrecer, começou uma dieta, mas tem a sensação que está sempre com fome? Suplementação para fome e saciedade é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é Ana Tércia Persegoni. Ela é nutricionista e mestre em bioquímica pela UFV, doutora em fisiologia pela UFJ, tem pós-doutorado em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ e em nutrição pela UFJF, professora associada na UFJF na área de nutrição clínica, pesquisadora na área de obesidade, chefe do ambulatório de obesidade e colaboradora do Serviço de Endocrinologia Ambulatório de Obesidade do HU UFJF, palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais e tem experiência clínica de 22 anos no tratamento de obesidade, em que criou um método de perda de peso baseado nas fases do emagrecimento. Tércia, que prazer conversar com você. É bom que a gente se vê, passa um tempo sem se ver e depois consegue um tempinho aqui de qualidade, né? Isso aí. Prazer é meu, querida. E hoje a gente tem um tema também super interessante, porque regulação de fome e saciedade é um assunto complexo, é um assunto amplo que a gente vai tentar aqui simplificar, trazer o mais prático possível. E eu acho que quando as pessoas começam um projeto de emagrecimento, é muito comum elas resolverem seguir aquele ditado popular de fechar a boca. E ok, restrição calórica, a gente sabe que é importante, é necessária, mas quando feita de forma inadequada, ela pode prejudicar muito essa relação de fome e saciedade e acabar atrapalhando a consistência, a continuidade desse plano no longo prazo. Só que não precisa ser assim, né? Então, vamos começar dando esse norte para as pessoas de como é que acontece essa regulação de fome e saciedade. Então, Delis, muito interessante essa sua pergunta, porque realmente a gente ouve muito, né, sobre emagrecimento, a gente ouve muita falácia, né? E a primeira delas é que basta déficit calórico. Então, assim, realmente, se você for olhar pela lei da termodinâmica, você vai fazer o cálculo falando, a pessoa, como que ela vai emagrecer? Se ela comer menos do que ela gasta. Até aí tá certo, é isso mesmo. Ninguém descobriu a pólvora. A questão o organismo, ele se defende do emagrecimento. Então, toda vez que você tenta emagrecer, o seu organismo entende aquilo ali como uma agressão. E aí ele vai tentar defender. A primeira defesa é diminuir a liberação dos hormônios tiroidianos e a ação deles. Então, literalmente, o metabolismo cai para tentar se adequar à quantidade de calorias que você está comendo. Então, é uma loucura. No início, você come menos caloria, você até emagrece. Mas depois o organismo ele começa a se acostumar com aquela quantidade menor e aí você já começa a não emagrecer mais, né? E aí, nesse sentido, eu até falo muito das fases do emagrecimento, né? Que você tem a primeira fase que é rápida, a segunda fase vai ficando mais lenta por conta dessa resposta, né? Hoje eu tenho um curso sobre isso, que eu falo muito sobre isso, eu ensino outros profissionais a lidar com essa dificuldade mesmo do organismo de continuar emagrecendo. Porque a maior dificuldade que a gente tem é continuar perdendo peso e manter o peso perdido. Eu sempre falo assim, emagrecer não é difícil. Difícil é manter o resultado, é manter aquele novo peso, né? Porque o organismo ele vai fazer de tudo para tentar recuperar.
E aí, nesse sentido, a regulação da fome e saciedade, ela é muito importante, porque isso faz com que a pessoa não sucumba, não volte a comer grandes quantidades, né? Porque fazer déficit calórico não é algo fácil. Parece simples, né? E as pessoas falam, o negócio é fechar a boca, é comer menos. Tá, mas você consegue fazer isso por um tempo. Depois de um tempo, você não aguenta mais. Porque ninguém vai ser feliz se não puder comer o que gosta, né? Comida também é uma fonte de prazer. Então, a gente precisa pensar no depois. Porque, ok, qualquer estímulo que você der, eu vou fazer déficit calórico agora, hoje, e vou emagrecer. Vai. Mas você vai emagrecer até quando? E depois, você vai ter uma predisposição muito maior a recuperar aquele peso perdido. Porque você acabou mexendo com a homeostase daquele organismo, set point, que é o peso que seu organismo entende como sendo dele, né? E aí, para regular fome e saciedade, a gente precisa de estratégias, tá? Que regulem hipotálamo, que é o centro regulador de fome e saciedade, e que regule outras áreas cerebrais que são chamadas de sistema de recompensa, que faz você ter aquela vontade de comer ou fome hedônica, que é aquela vontade de comer alimentos palatáveis. Ou seja, você não está com fome e come qualquer coisa, você quer aquele alimento específico que você gosta. Então, hoje, a nutrição ela tem estratégias para te ajudar a modular esses dois tipos de fome, que é a fome homeostática, regulada pelo hipotálamo, e a fome hedônica, regulada pelo sistema de recompensa. E a gente precisa regular as duas, né? Então, talvez isso seja um dos grandes entraves da continuidade do emagrecimento e da manutenção desse emagrecimento. Se você consegue modular esta fome, porque sentir fome não é um problema. O problema é sentir uma fome exagerada pós um período que você resolveu fechar a boca. Que é o... Entendeu? Perfeito. E assim, quando as pessoas começam essa restrição, aqui já seja severa ou não, assim, mesmo que seja uma bonitinha, bem controlada, é muito comum relatarem aumentos de fome. Sim. Isso é natural? Por que isso acontece? Isso é natural. Existem vários mecanismos hormonais que regulam isso, né? E neurais também. A gente tem, por exemplo, quando você come menos, você vai liberar hormônios de trato gastrointestinal, que a gente fala que são hormônios periféricos, que vão avisar para o cérebro que você tem que comer mais. Você está comendo menos, o seu estômago vai liberar um hormônio chamado grelina, que ele vai falar para o cérebro: olha, está entrando menos comida, tem que pedir mais. Né? Então, o organismo ele vai funcionar, ele tem essa sintonia. Então, é óbvio que quando você diminui o consumo alimentar, a tendência é você ter mais fome. Você tem uma menor produção, por exemplo, de GLP-1, que é um hormônio que, inclusive, hoje eu falo que é a vedete, né, dos estudos em obesidade, porque esses medicamentos, Ozempic e similares, eles atuam nele, no GLP-1. Né? Então, o que acontece? A pessoa começa a ter menos GLP-1, ter mais grelina, ter menos colecistoquinina, que são hormônios que regulam essa fome e saciedade. Aí o seu cérebro, né, que é onde fica lá o hipotálamo, o sistema de recompensa, começa a querer comida. Ele começa a entender, opa, tá faltando, eu tenho que repor. Então, não é simplesmente fechar a boca, porque isso pode sim gerar mais fome, né? Muita gente diz que a dieta gera compulsão. Não, isso não é verdade. Nós não estamos aqui falando de compulsão alimentar, que tem toda uma forma, inclusive, de você diagnosticar, né? Tem critérios muito bem estabelecidos. Nós estamos falando aqui de fome mesmo, comum, fome normal, né? Só que acaba que quando você emagrece, essa fome realmente vai aumentar. Porque isso é um mecanismo de defesa do seu organismo para que você não emagreça. Só para você ter uma ideia, o organismo ele entende gordura como um protetor. Isso é lá dos primórdios, né? Nós somos mamíferos homeotérmicos. Nós precisamos de gordura para regular a nossa temperatura corporal, para regular, para, na verdade, ter um estoque de energia. Se a gente pensar lá nos primórdios, né? Como é que eram os caçadores? Eles comiam só quando eles caçavam. Então, aquele organismo é preparado para isso, para estocar gordura para os períodos que não tem comida. Qual que é o grande problema hoje? Nós temos esse organismo estocador de gordura, porque o certo é estocar gordura, para que a gente não sofra, né, não fique doente sem a reserva. Só que agora a gente tem um organismo que estoca gordura com muita oferta de alimentos.
Então, eu falo assim, muita gente fala para mim, ai, doutora, meu metabolismo é lento. Eu falo, não, isso é o normal. Não é você, isso é fisiologia humana. Isso é o normal. O normal é ser mais lento. O normal é o seu corpo querer guardar gordura. Só que aí, para driblar isso, não é simplesmente fechar a boca. Você tem que fazer toda uma regulação de fome e saciedade para você conseguir manter esse déficit calórico, né? E isso te gerar um resultado. É bem complexo. Não, mas perfeito. É bem o ponto que eu queria chegar. Então, eu acho que é importante, assim, as pessoas terem essa consciência de sim, é natural ter um pouco mais de fome, isso vai acontecer, vai ter que lidar com isso e vai ter estratégias para auxiliar nisso. Então, Isso. como é que tem que ser o padrão alimentar para, em um processo de emagrecimento, sustentar ali a sociedade? Deles, eu não consigo te responder isso. Sabe por quê? Depende da fase do emagrecimento. Então, assim, na primeira fase, né, você prioriza um tipo de alimentação, que é até mais fácil, porque a primeira fase do emagrecimento, qualquer estímulo que você der, a pessoa vai emagrecer. Né? Eu falo que é a fase de choque. O organismo reage a qualquer coisa diferente que você fizer. E isso é um problema, porque isso dá a falsa impressão para as pessoas que todo mundo sabe emagrecer. Porque basta o quê? Basta fechar a boca, basta cortar gordura, basta cortar carboidrato. Você fala assim: ah, não, o que você fizer na primeira fase, você emagrece. Só que o organismo, na hora que você dá um estímulo para emagrecimento, ele reage a esse estímulo. Aí você entra na segunda fase. Na segunda fase, ela, dependendo de quanto tempo essa segunda fase vai durar, porque varia de pessoa para pessoa, vamos lá, que ela dure 2 meses. Eu vou ter que modular insulina, cortisol, melatonina, os hormônios da fome e saciedade. Aí, dependendo de como eles estão respondendo naquela pessoa, é um padrão alimentar diferente, né? E aí, depois eu entro na terceira fase, que é o platô. O platô é quando a pessoa para de emagrecer. É um outro padrão alimentar. Então, isso precisa ser avaliado muito individualmente. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que entrou em platô, eu tenho que mudar o estímulo. Pode ser que eu entre com jejum intermitente, pode ser que eu entre com uma cetogênica, pode ser que eu entre com uma low carb, né? Pode ser que eu faça uma dieta DASH, uma dieta Ornish, uma vegetariana. Eu tenho milhares de estratégias a depender daquele indivíduo. Que aí eu vou considerar os hábitos dele, né, como é que o organismo dele responde, os exames para saber o que para ele é melhor. E mesmo depois do platô, você tem a manutenção. Você tem que ter um período que você mantém, né? Não é assim, ah, emagreci, agora estou livre. Não, você vai ter que fazer uma alimentação para você manter aquele peso perdido. Que aí tem que ver se é manutenção de curto prazo ou de longo prazo. De curto prazo, a gente aumenta o consumo de proteína para manter. De longo prazo, parece que isso não faz tanta diferença, né? Então, é muito difícil eu te responder assim, um padrão, porque ele vai variar de acordo com a fase do emagrecimento que a pessoa tiver e de acordo com o perfil do organismo daquela pessoa, né? Então, eu olho hábitos, eu olho como é que aquele organismo reage, eu olho os exames, eu olho sinais e sintomas, e em função disso eu defino, não, para essa pessoa é melhor padrão mediterrâneo, para aquela ali é melhor low carb, para aquela ali é melhor jejum. Então, é realmente assim, isso é muito individual, sabe? Não, perfeito. E é um dos pontos que a gente mais destaca aqui também, o quanto é relevante considerar ter o conhecimento, entrar em contato, pensar sobre e ver o caso a caso. Então, procurar o nutricionista, procurar o médico para fazer esse acompanhamento que seja mais adequado para cada pessoa, porque cada corpo é um universo, né? E tem mais uma coisa deles, a gente não quer que a pessoa sofra, né? Então, assim, você não precisa emagrecer sofrendo. Então, isso também precisa ser considerado. O que a pessoa gosta de comer, quais são os alimentos que ela se sente melhor, o que está dentro da condição socioeconômica dela, do estilo de vida dela, né? Isso precisa ser levado em consideração. Senão você fica reproduzindo aí dietas que não tem nada a ver com você. E aí, qual a chance disso dar certo? 0,0, porque você vai fazer por um tempo e depois você não vai conseguir seguir, né? Com certeza. Então, tem que ir adequando de acordo com o momento. Isso. Agora, pensando em linhas um pouco mais gerais, considerando que vai ser adequado a cada situação, né? Mas quando a gente pensa em saciedade, quando a gente pensa em emagrecimento, eu acho que um dos nutrientes que meio que permeia o caminho todo é a proteína, né? Qual é o papel da proteína nesse contexto?
Sim, a proteína é fundamental. Em alguns casos, a gente entra até com suplementação, tá, deles, porque a própria alimentação, às vezes, não consegue, você não consegue sozinho ter aquela quantidade de proteína que você quer por refeição, porque às vezes a pessoa também acha que é proteína ao longo do dia, mas não é. Então, por exemplo, você vai usar um whey, às vezes pode ser que use mais de uma vez ao dia, dependendo, né? Vai complementar aquela quantidade, um colágeno, enfim, né? Aquela quantidade de proteína ali. E a proteína, ela é muito importante porque ela estimula alguns hormônios da fome e saciedade. Então, quando você come proteína, né? Você acaba tendo maior produção de alguns hormônios que geram saciedade. A proteína é mais termogênica também que o carboidrato, por exemplo, né? E ela te ajuda também a não ter picos de insulina, que a insulina, ela não é que ela seja um hormônio que engorda, não é isso. Mas a insulina é anabólica. E ela é anabólica tanto para hormônio quanto para gordura, tanto para músculo quanto para gordura. Então, a gente não quer que esse paciente tenha picos de insulina. Então, ter uma quantidade adequada de proteína em todas as refeições garante que esse paciente não tenha pico de insulina. Consequentemente, ele não tem tanta fome, né? A proteína te ajuda a ter menos fome. Você produz mais hormônios que geram saciedade, que é o estímulo que a própria proteína dá. Você melhora a biogênese mitocondrial, ou seja, você vai ter mais músculos e mais mitocôndrias, que são as usinas gastadoras de energia. Então, é fundamental, eu concordo com você. Se eu tivesse que eleger um nutriente, eu elegeria a proteína. Em diferentes fases do emagrecimento, eu preciso me preocupar com a quantidade de proteína, né? Não é que eu vou cortar carboidrato é super importante, mas você ser calculado e saber a quantidade de carboidrato e a interação que esse carboidrato faz com a proteína na refeição, né? Uhum, perfeito. E eu acho que é importante também alertar as pessoas com relação a essa questão da proteína, porque quando a gente olha, né, para os recordatórios, Não tem. tem muito mais carboidrato, muito mais Sim, proteína, tem o que a pessoa corta, ela acaba cortando mais a proteína e acaba botando sim. fontes de Bota carboidrato, errado. tá, né? O Então, brasileiro acho que come vale a muito carboidrato, né, deles. O perfil alimentar do brasileiro, ele é pobre em proteína. E sim, isso é um exato. grande problema, né? Isso é um dos motivos pelos quais a população está engordando, né? Uhum. E hoje, outro que eu acho que vale a pena a gente tocar, porque também tem entrado tão em alta, assim, tá tão em pauta ultimamente, que é o jejum intermitente, sendo Sim. recomendado para tudo. E assim, eu sou fã, tá? Eu gosto do jejum intermitente, eu até comecei o meu mestrado com jejum intermitente, então não estou buscando dizer que não funciona, mas eu tenho percebido que está sendo recomendado de forma ampla para Sim. todo mundo e para tudo. E eu acho que aí também já não é bem por aí. Quando as pessoas começam a querer emagrecer, elas passam pela cabeça delas, vou fazer jejum intermitente. Então, o que você falaria para essas pessoas? Então, eu sempre falo assim que o jejum, como qualquer estratégia, tem vantagens e desvantagens. Qualquer estratégia nutricional, né? O jejum tem muitas vantagens, né? A gente sabe que ele melhora muito a regulação da insulina, então aqueles pacientes que estão pré-diabéticos, né, se beneficiam muito do jejum. Ele até melhora a liberação de alguns hormônios de saciedade quando você faz jejum. No início ele até aumenta um pouquinho a grelina, que é o hormônio da fome, mas isso parece ser uma coisa transitória. É claro que depende do jejum, e aí quando a gente fala de jejum, mais uma coisa, né? Qual estratégia? Né? É jejum de 24 horas, é estratégia de Ligans, é de 16 horas. Então, assim, tem vários tipos de estratégias que têm efeitos diferentes. O jejum, ele precisa ser bem feito, porque você tem que saber o que comer na janela de alimentação. Né? Então, não adianta, eu vou ficar tantas horas sem comer. Quando come o quê? Tem que comer coisa errada, não adianta. Então, você tem que, né, ter todo um planejamento do que vai comer. E eu vou te falar uma coisa, eu não indico jejum para início de emagrecimento. Porque o jejum, mesmo que de forma transitória, ele aumenta o cortisol, porque ele pode ser um estresse para aquele organismo, né? E ele pode reduzir hormônios tiroidianos, tá? Já tem alguns estudos mostrando isso. Então, se no início do emagrecimento eu já tenho uma diminuição de hormônio tiroidiano, não é o momento de fazer o jejum. Eu uso o jejum mais lá para frente, talvez numa estratégia para platô, quando a pessoa para de emagrecer e precisa dar um estímulo diferente. Eu acho que o jejum vai muito bem nessa hora. Então, eu discuto muito isso. Eu acho que o jejum não é estratégia para você começar. Você não está fazendo nada. Quero emagrecer, vou fazer jejum, porque a minha vizinha fez. Não faça isso.
E você pode usar uma estratégia que é super boa, que tem vários benefícios, e vai acabar dando um tiro, o tiro vai sair pela culatra. Você está usando essa estratégia no horário errado, né? Tá queimando o cartucho, uma estratégia que Isso. poderia entrar depois e ser muito benéfica. Sim. E entra num momento em que, na verdade, vai se somar ao que já acontece naturalmente nesse processo inicial, né, da tireoide. E não, você falou, adorei, tá? Vou usar, tá queimando o cartucho. É exatamente isso. É você usar uma estratégia que tem um benefício bom no momento errado. Que o seu organismo já está emagrecendo e que você pode piorar, você pode fazer os hormônios tiroidianos caírem ainda mais. Então, não é o momento de fazer jejum no início. E é por isso que eu falo de novo, a gente está ficando repetitiva, mas assim, tem que ter o acompanhamento de um profissional. Sim. Não é fazer jejum da própria cabeça. Ah, eu vou fazer jejum agora porque não sei quem emagreceu tantos quilos. E o jejum ainda tem mais uma questão, que ele precisa gerar a produção de corpos cetônicos. Então, você tem que saber fazer o jejum. Porque quando você gera a produção de corpos cetônicos no jejum, que é a famosa cetose, né? Você tem menos fome. Agora, se você não gera a produção de corpos cetônicos, o tiro pode sair pela culatra. Você pode ficar faminto, que é o caso de muita gente que faz jejum, né? Não se adapta, fica esperando a hora de comer, fica faminto, e aí o tiro vai sair pela culatra. Então, você também... O jejum, ele tem que ser bem conduzido. Eu gosto do jejum, tá? Uma informação importante. Se você for comparar em termos de magnitude, o jejum ele não faz mais emagrecimento do que a alimentação de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Já tem estudos, inclusive, saindo na JAMA recentemente, mostrando que comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum intermitente emagreceu a mesma quantidade. Então, assim, o resultado ele é igual. E aí, nós, como nutricionistas, a gente pensa o quê? O que a pessoa se adapta mais. Porque se o resultado que eu vou ter é o mesmo, né? Então, eu não posso dizer que o jejum é mais eficaz para emagrecer. Isso não é verdade. Ele é tão eficaz quanto outras estratégias. Por isso tem que saber quando usar, para quem usar, como usar, né? E aí vai ter resultado. Insiste tanto no pessoal ter acompanhamento, né? Porque esse é o nosso cuidado, o cuidado de entender o que é melhor para cada pessoa. Exato. Natércia, mais uma vez, muito obrigada por essa bela aula. Fiquem aí, já voltamos com a nutrição. Natércia, no bloco anterior, a gente focou bastante em entender todo o contexto da regulação de fome e saciedade e padrão, de forma geral, alimentar, considerando que precisa ser sempre individualizado de acordo com a fase. Neste bloco, vamos nos debruçar então um pouquinho melhor na questão da suplementação. Quando a gente pensa em fome e saciedade, qual é o papel da suplementação? É um papel fundamental, viu, deles. Eu acho que a suplementação, quando bem utilizada, ela é fundamental para regular fome e saciedade. Existem vários estudos mostrando, por exemplo, que o whey protein, ele aumenta a produção de colecistoquinina, que é um hormônio da saciedade. Então, quando eu vejo aquele paciente assim, que tem muita fome, eu sempre coloco um whey, por exemplo, de manhã, para já começar o dia tendo mais saciedade, né? A própria creatina já tem estudos melhorando a saciedade, o colágeno. Então, assim, a gente tem muitos suplementos que a gente pode usar. A coenzima Q10
melhorando a ação, né, de vários hormônios sacietógenos. Então, isso é muito interessante, né? A gente pensar assim, a suplementação, eu falo que ela é o que ajuda a gente. Porque a alimentação é o básico, a gente já tem que fazer. Mas a suplementação, ela vem como ajuda. E é muito importante a gente pensar o seguinte, que, claro, a suplementação ela não vai atuar se a alimentação não estiver boa. Precisa do combo. A suplementação sozinha não adianta, né? Mas a alimentação sozinha, às vezes, também não adianta. Então, você tem que ter o combo. É um auxiliando o outro. Perfeito. E na sua prática, quais são os que você mais costuma utilizar? Esses que eu falei. Para fome e saciedade, o whey. Claro, um whey mais limpo, aí toda aquela questão, né, de realmente evitar de ter conservante, corante, adoçante. O colágeno é um padrão de proteínas, por exemplo, até para alguns pacientes bariátricos, né, o colágeno tem melhor digestibilidade. Então, a gente usa como uma fonte proteica de melhor digestibilidade, porque às vezes os pacientes bariátricos não conseguem consumir o whey. A coenzima Q10 eu uso muito. O ômega 3, porque o ômega 3 ele é muito importante para a biogênese mitocondrial. Então, assim, dos que eu uso, esses são os mais importantes, se eu tivesse que eleger. Né? E a creatina também, porque ela melhora a força muscular e isso faz com que o paciente também consiga fazer mais atividade física, também aumentando a biogênese mitocondrial, também ajudando a controlar esse peso. Né? Então, geralmente são esses que eu uso mais. Perfeito. E eu gosto que é engraçado, tem uns queridinhos, né? Tem uns que eles servem para tanta coisa. Sim. Que realmente vai trazer o benefício da saciedade e uma série de outras coisas associadas, porque a coenzima Q10 aparece em tudo. Os suplementos proteicos, de forma geral, né? Também a gente sabe o quanto é fundamental cuidar do aporte proteico. E o suplemento é uma forma de trazer essa proteína, talvez mais prática, mais disponível, né? Isso. Natércia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É uma honra, um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Um beijo grande e sucesso para vocês. Pessoal, aproveitem as dicas, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.